Olá pessoal do Benzen, estamos aqui hoje novamente no Horto Florestal para gravar mais um vídeo para o canal do YouTube, Instagram e outras redes sociais. Estamos no mês de maio, mês dos Preto Velho, né? Então hoje a gente quer falar um pouco sobre essa linha que é tão sagrada, tão importante para nossa Umbanda, né? Que é a linha dos Pretos Velhos. A Adriana também vai querer contar um pouco da história da mãe dela, né? A mãe biológica, dentro da religião, um pouco da história dela. E a gente vai falar um pouco também sobre a nossa casa, né? Que é a casa de caboclo, Aldeia Pena Branca. Como que ela funciona nos trabalhos, nos rituais, nos atendimentos, né? E a gente está entrando nesse mês de maio que a gente celebra dentro da religião, é o mês do Preto Velho, né? A gente dedica esse mês ao Preto Velho. E nada melhor para mim que falar sobre a minha mãe, né? O que ela representa dentro da minha espiritualidade e da espiritualidade de muita pessoa. E o Preto Velho vem trazendo essa coisa da prática, da caridade, e acho que minha mãe representa isso, né? Ela é uma médium kardecista muito boa, né? Trabalhou muitos anos numa casa, direcionou muita gente, mas ela tinha um trabalho dentro de casa, onde ela prestava caridade com os trabalhos de Umbanda, né? E aonde o mentor-chefe era um preto velho, pai Gregório, né? E a vovó Redonda, que ajudou muita gente, né? E acho que nesse mês é um mês de lembrar, né, da caridade em si, do que é o acolhimento de um preto velho. Minha mãe hoje não, né? No dia 10, vai fazer 5 anos que ela nos deixou, mas ela deixou um grande legado, né? Não só na minha espiritualidade, mas na espiritualidade de muita gente, de muitas amigas, de muitas pessoas queridas, e que até hoje, né, lembra da minha mãe com muito carinho, com muito respeito. E falar do acolhimento do preto velho e falar da minha mãe, do que é essa coisa de receber dentro de casa, de fazer o benzimento, de dar o acolhimento, né? A gente sente falta dela sim, né? Porque foi uma grande médium, prestou muita caridade. A gente lembra dela nesse mês com saudade, mas com muito orgulho, porque ela fez aqui em terra o que os preto velho prega, né? Que é a caridade, sem olhar quem. E a gente começou esse vídeo falando um pouco da minha mãe. E agora a gente vai dar Continuidade no trabalho dela, que é... Posso falar um pouco? Pode? Que é o formato da casa, da nossa casa, né? Que é a aldeia, casa de caboclo, aldeia Pena Branca. Essa casa de benzedor, né? Atualmente o nosso espaço é dentro do apartamento da Adriana, né? A gente separou um espaço no cômodo lá e é onde a gente faz as nossas consultas, tem as imagens. A gente ainda vai fazer um vídeo lá mostrando como que funciona o nosso espaço sagrado, né? E é onde a gente atende as pessoas, né? As pessoas próximas que estão precisando de uma atenção especial, tanto espiritual quanto, não digo psicológica, né? Mas a pessoa precisa estar tendo uma atenção com alguns problemas que elas têm e a gente está lá para atender. E isso veio também da dona Edna, né? Que é a mãe dela, no caso. Ela não falou o nome da mãe dela, mas é a dona Edna. A Adriana traz bastante essa herança da mãe dela. E a casa quer tocar dessa forma, né? Mesmo quando a gente for para um espaço maior, ela vai continuar dessa forma, né? A gente atende de 15 em 15 dias, dentro do nosso possível, né? Porque o espaço não é muito grande. Daí os nossos amigos que vão lá participar dos nossos cultos, sempre nos avisam antes pra gente, porque o espaço é pequeno, mas o coração é grande, né? Como minha mãe fazia, né? Minha mãe reunia alguns amigos e de tempo em tempo ela dava passagem. E a gente quer continuar dessa forma, né? Do acolhimento, do carinho pelas pessoas, a gente prioriza muito a pessoa, né? As pessoas que vão lá dentro do nosso espaço,
elas estão indo lá porque elas estão com algum tipo de problema ou com algum tipo de questionamento. Exatamente. E a gente, dentro do nosso possível, a gente vai fazer o melhor para poder atender essa pessoa. Exatamente. E ontem mesmo, né, a Preta Velha estava lá com a gente e ela estava falando da caridade, do que é importante um acolhimento para um filho, né, que a gente tem que se dedicar. Então a gente tem o nosso espacinho lá, que tem as nossas ervas frescas, porque tanto os preto velho quanto os caboclos, eles usam muitas ervas. E eles, a Preta Velha, né, ontem deixou bem claro pra gente que quando um filho for bater lá na porta de casa, ele tem que sair, né, não só com a palavra, mas com o remédio também, né? Sim. Que os banhos são muito importantes, que não adianta um filho ir lá, abrir o seu coração e às vezes não tem nem a condição de comprar as ervas, o que a gente sabe que hoje em dia é muito difícil, né? Sim. Nem de acender uma vela. Às vezes está com problema financeiro, como que vai fazer um trabalho se não tem essa condição? E ela falou assim, filha, vocês têm por obrigação de ter as coisinhas aqui, né? Não é só o atendimento. Quem sair daqui tem que sair com a primeira medicação, né? Para começar a caminhar. Então esse é o propósito da nossa casa. É uma casa de acolhimento e esses tratamentos com ervas, essa coisa muito natural. Deus já deu tudo isso pra gente, né? Por que a gente tem que ficar negando isso pro outro? Ou a gente sabe que as pessoas vão procurar as casas por diversos problemas ou de doença e muitos vão com problemas financeiros, né? A gente tá passando... A grande maioria, né, dos atendimentos que a gente já fez lá com outras linhas, tipo a linha de Exu também, a gente recebe lá, a gente não vê problema nenhum. A gente tem nossa tronqueira, nosso assentamento, as pessoas podem até criticar aqui dentro da casa, enfim, mas é a possibilidade que a gente tem no momento e não vai ser esse fator que vai nos brecar ou deixar algo nos impedir de fazer porque alguém em algum momento falou que estava errado. Não, por enquanto para nós está dando muito certo e vai continuar dando certo porque somos pessoas que temos fé no que a gente está fazendo. E as coisas vão acontecer. E na gira de Exu que a gente fez recentemente, né, foram 3 consulentes que estavam lá, mas a gente atendeu. São pessoas próximas a gente e elas tinham necessidade de ir lá conversar com os Exus, expor seus problemas financeiros, seus problemas amorosos. Mas agora com a linha do mês de maio, que a gente vai dar uma atenção mais especial para a linha de Preto Velho, a gente quer ir além dessa questão só dos problemas financeiros, né? Que tá uma coisa mais voltada para Exu, Pombagira, linha de esquerda. Agora a gente quer fazer um outro tipo de atendimento, pelo menos nesse mês de maio, né? Voltado mais para uma linha de Preto Velho, a linha da caridade. Os Exus fizeram a caridade deles dentro da linha deles, né? Porque foi caridade total. E agora com a linha dos pretos velhos, né? É isso. E quando que nem a Adriana falou, quando as pessoas vão, ontem no caso, né, teve uma consulta com a preta velha dela, né? Tinha 2 pessoas lá. E a gente tem lá o nosso cantinho com ervas. Não são muitas ervas, são pouquinhas, mas a ideia é aumentar, ter mais suficiente para o trabalho dela. Para o trabalho de ontem. Mas a gente quer ter outras opções para quando as pessoas forem lá, que a Adriana falou, já sair já com algo, né? De repente a pessoa não tem condição de comprar também, né? E aquele que também tiver mais condição e for lá na nossa casa, quiser doar um vasinho de arruda, um vasinho de alecrim, a gente agradece muito, a gente tem bastante ajuda, assim, o espaço... Não é ajuda financeira, a gente não quer isso, é uma ajuda pro material, a vela usada, a gente ganha muito, o fumo usado, né? Isso. A gente ganha muito as velas, a gente ganha muito... Isso, a gente tem uma ajuda. A gente sempre tem uma ajuda, né? Eu acho que a espiritualidade, ela provém. E as pessoas que vão lá, que passam lá pelo nosso espacinho, elas, depois que passam pelos problemas, elas querem retribuir de alguma forma, exato, né? Então... Isso. E é muito bom porque acaba sendo uma corrente, porque um ajuda o outro e assim vira uma ajuda maior. E não é uma questão de ser filho de santo ou pai de santo, não. A gente trata na casa como colaborador. Parece algo extremamente corporativista, né? Colaborador. Mas é assim que funciona, porque eu não sou um pai de santo, a Adriana também não é. A gente só está
nós estamos no status de dirigente porque está dentro da casa dela, é só um status que depois pode mudar, pode ser uma outra pessoa no futuro, mas é nós que estamos agora no momento. A gente organiza os cultos, exatamente. Né? A gente organiza os cultos exatamente. E a gente faz transbordar a espiritualidade de quem está indo lá. E temos alguns colaboradores que nos ajudam, né? Tanto na organização da nossa pequena gira, quanto nas coisas materiais. Materiais, que eu também faço, a Triana também faz, todo mundo faz e tá de bom grado, né? E hoje nós, não acabamos falando, né? Estamos aqui como fazendo um piquenique, né? Tem um cafezinho do Preto Velho, no copinho do Preto Velho, café. Tem um bolinho de fubá, que a nora da Adriana que fez, com goiabada, tem uma mexericazinha, tem uma bolachinha, para ficar um clima gostoso aqui de conversa. Nesse mês, assim, é um mês que a gente se atenta mais aos Preto Velho, né? E a gente trabalha muito com a linha das almas lá em casa, né? Tanto com o Preto Velho quanto com o Exu. E essa questão do acolhimento, né? Da caridade, do carinho. E esse é um mês para a gente refletir sobre o acolhimento, sobre as nossas questões pessoais, dos nossos familiares. Quando a gente fala em acolhimento, a gente pensa só na gente ser acolhido por uma outra pessoa, é porque a gente tem nossas questões, nossos medos, mas também a gente tem que aprender a acolher, né? E quando a gente fala dos Preto Velho, a gente traz isso, né? A gente lembra dos nossos velhinhos lá no cativeiro, né? Acolhendo, dando atenção para quem não tinha, dando acalento para quem não tinha. E o que a gente faz, né? As entidades também nos inspiram, a gente é transformar para algo melhor. O que a gente faz, né? A gente pede tanto para Preto Velho, a gente pede tanto para Preta Velha, mas o que a gente faz, né? Como exemplo, né? Desse sofrimento, eu vejo muita gente usar a linha dos Preto Velho, né? São pessoas de grandes sabedorias, resistência, são. E o que eles representam na nossa vida? O que a gente faz para ter isso na nossa vida, né? O que a gente faz? A gente acolhe. Às vezes a gente é muito egoísta, né? A gente não acolhe nem as pessoas dentro da nossa casa, né? A gente não acolhe os nossos filhos porque a vida é muito corrida. A gente não acolhe os nossos pais. A gente não acolhe o nosso vizinho. A gente está sempre preocupado com o nosso umbigo, né? Os nossos problemas pessoais, né? Seja financeiro, seja o que for. E a atenção foge ao próximo, né? E um questionamento que eu sempre faço, né? A gente está dentro dessa religião para quê? Só para pedir? A nossa religião ela é uma filosofia de vida, a gente tem que se melhorar. Então, as nossas linhas, quando a gente fala em desenvolvimento lá dentro de casa, cada linha que chega para se desenvolver é algo que está acrescentando na sua vida. Quando você traz um caboclo para a sua vida, você está trazendo a força dele, o que ele representa para a sua vida. Então, você se transforma, melhora com o caboclo. A mesma coisa o Preto Velho, a mesma coisa o Exu, a mesma coisa o Irê. Então, é uma filosofia de vida, né? E eu questiono muito isso. Eu sei que as pessoas vão lá dentro do terreiro porque estão realmente precisando de alguma coisa. A gente tem que ser bem claro nisso, porque as pessoas parecem que estão precisando de alguma coisa, daí lembra que tem o terreiro, que tem as entidades lá e vão tentar fazer uma moeda de troca. Se você me ajudar isso, eu te dou isso. E não é isso realmente que a entidade quer. Eu vou usar um exemplo de uma pessoa próxima a mim, que ela estava passando por um período muito difícil, e foi até numa linha de Exu. E esse Exu, geralmente, quando as pessoas iam no terreiro, ele trabalhava dessa forma, fazendo essa moeda de troca. E essa pessoa foi lá, e especificamente essa pessoa falou, o que eu te trago, né? Se o senhor me ajudar, ele falou, eu não quero nada. Eu quero que você venha, que você se melhore, que você venha aqui para minha casa, que você trabalhe. E hoje em dia essa pessoa já está 3 anos dentro dessa religião e aprendeu e modificou. Cresceu como pessoa, hoje nitidamente é 3, 4 vezes melhor do que era, né? Então o Exu não é moeda de troca, Exu é chamado, né? É transformação na nossa vida para algo melhor. Então cada linha que vem para trabalhar, ela traz isso. Então vamos refletir o que é essa questão dos Preto Velho,
né? O que eles podem mudar? E a religião, se, assim, a maioria dos consulentes, eles não se sentem parte da religião, a gente até entende. Ele vai lá para ter a consulta, ter as coisas que eles receber a graça que eles querem receber e vão embora e tá tudo certo. Acho que faz parte da religião também. Mas eu acho que a pessoa que levanta a bandeira, seja de qual culto pertencer, eu acho que tem que mudar a vida. Tem que ter uma transformação na vida, porque tem que levar aquilo para sua vida pessoal, tem que ser uma filosofia de vida, como falam. Porque senão não adianta nada você se ser um religioso ou parte de uma religião e fazer as coisas totalmente errado, né? Você está fazendo coisas erradas, você está enganando alguém, você está traindo alguém, você está roubando alguém, você está ferindo alguém. Eu acho que vai contra o princípio de qualquer religião que você pertencer. Então, se você está lá dentro, você tem que mudar a sua vida, seja qual religião for. O sentido é Deus no final das contas. Exatamente, né? É Deus ou aquilo que significa Deus para você, não é uma questão de Deus cristão ou nada disso. Aquilo que significa sagrado, divino para você, sagrado para você. Então tem que mudar, senão você está sendo um pouco hipócrita, né? Assim, todo mundo tem defeito, todos somos seres humanos, mas temos consciência do que cada... Mais um pouco, por favor. Temos consciência dos atos que a gente faz. Ninguém aqui está fazendo as coisas por instinto. Não existe isso. O ser humano está onde está na escala do mundo porque a gente tem consciência do que faz. Então, temos que ter responsabilidades. Você está dentro de tal culto, tal religião. Você é responsável por pessoas. Você é responsável por você. Você é responsável por abrir a sua porta. Você é responsável pelo consulente que está lá. Exatamente, pelas pessoas. Dar. Então você tem que tomar muito cuidado com o que fala, muito cuidado com o que você vai indicar. Então as pessoas também têm que desenvolver uma maturidade e um bom senso para poder falar, né? Porque não adianta você ter anos e anos de religião e ser uma pessoa totalmente errada nas coisas que você faz na sua vida. Você está fazendo mal para as pessoas, mal para sua esposa, mal para o seu esposo, mal para os seus filhos, mal no seu serviço, tá roubando no serviço, tá furtando, sei lá, qualquer coisa. Isso vai contra. Aí você vai no terreiro buscando uma graça. Você acha que você merece? Sabe? Mano, você tá lesando alguém e às vezes você é até merecedor, você é uma pessoa muito boa e coisas ruins estão acontecendo. De repente é para te mostrar. Também tem essa também da espiritualidade também te tirar uma coisa que você não entende que está sendo tirada agora e depois mais pra frente você vai entender, fala, poxa, foi bom aquilo ter saído, porque agora eu tenho outras escolhas para fazer, eu tenho um novo começo, dói agora, mas é bom, às vezes você perde um emprego, você fica puto da vida, perde o financeiro, mas cara, é uma oportunidade para você recomeçar, pra você aprender coisas novas, conhecer pessoas novas e transformar tudo aquilo. Eu acho que isso é uma filosofia para dentro da religião, que muda, seja a Umbanda, Candomblé, seja qual culto, católica, qual culto que você, evangélico, qual culto que você pertencer, não tem problema, entendeu? Eu acho que é isso, né? A questão dos preto velhos, dos exus, dos caboclos também, a gente tá aqui na mata, né? A gente gosta muito de estar aqui, Exato. Fazer essa troca aqui, porque acho que a energia do ambiente tem tudo a ver, né? A gente faz parte dessa natureza. E a gente sempre gosta de estar no meio dela para poder passar. Porque senão não tem sentido, a gente é natural. E a gente gostaria de falar muito dos trabalhos, né? Eu vou falar muito isso porque sou eu que geralmente faço os trabalhos lá em casa. E juntamente com as entidades. E ontem mesmo, eu vou referir a Preta Velha ontem, que não adianta fazer o trabalho se você não tiver fé, né? Se você não acreditar naquilo. Exato. Não adianta você... É uma questão energética também. Tudo tem um significado, mas você tem que saber conduzir aquilo e ter a sua fé e levar aquilo, né? Ativar aquilo para o real. E o mais importante, e agora isso é da Padilha, que não adianta você fazer o trabalho lindo, maravilhoso, gastar uma fortuna naquele trabalho e você não tiver a sua ação, né? Eu falo muito nisso porque
o ritual, ele é muito importante, ele é bonito, ele te traz para a fé. Mas se você não tiver a sua ação, depois nada vai acontecer, né? O milagre não vai cair do céu, porque era muito mais fácil você chegar e ir lá na sua casa, pedir lá para Deus e Deus ia te conceder e acabou, né? Só que não, né? A gente está num momento de aprendizado. Você vai fazer o trabalho, você vai entrar numa energia positiva a partir do momento que você fez aquele trabalho, aquela oferenda, ou o que seja, né? Você vai entrar naquela energia positiva e você vai transformar aquilo em algo positivo para você e ter as suas ações. Agora, se você faz e não toma ação, nada vai acontecer. Então, a gente faz parte do milagre. Cada um que vai lá faz parte do milagre. Quando uma entidade pede para fazer algum tipo de ritual, algum tipo de trabalho, precisa do consulente e ele é muito importante, porque tem todo o ritual, tem toda aquela energização, mas tem a movimentação da ação da pessoa. Exatamente. Isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. É a energia do movimento, tanto da gente que está lá manipulando os elementos para que o trabalho seja feito. A gente tem que ter fé naquilo que a gente está fazendo, a gente tem que confiar na nossa mão, na nossa espiritualidade, nas nossas entidades. E a pessoa que vai lá, ela tem que ter fé também. E ela tem que estar com uma energia voltada para aquele trabalho, porque se ela está fazendo aquilo e está pensando numa outra coisa, muito provável que as coisas vão dar errado, porque a mentalidade e o coração dela está em outro lugar. Tem que estar ali voltado para as coisas, né, acontecerem. Assim, a gente está explanando um pouco. E a gente trabalha muito, né, tanto os preto velho dentro da casa quanto os caboclos, a gente trabalha muito com os banhos, né, com essa limpeza. A gente foca muito nesse trabalho de limpeza energética, né, e às vezes a pessoa vai lá com um monte de problema, sai lá de casa com umas ervas para o banho, umas ervas para defumação, mas faz. Exato. Daí vai ficar muito difícil. Daí assim, eu tomei o banho. Mas você reza pro seu anjo de guarda, você limpou a sua casa. Imagina, você toma um banho de limpeza espiritual, para que seja, né? A sua casa tá cheia de coisa. Daí você acaba de sair do banho, aquilo já... Não, é um processo, é uma junção de vários fatores. É a sua fé, a sua dedicação, é você realmente ir lá limpar a sua casa, é você, tanto fisicamente, né, quanto materialmente, limpar mesmo, porque ambiente sujo atrai energias negativas. Exato. E limpar espiritualmente, ir lá tomar o seu banho, fazer as suas preces. Eu sempre falo, é jogar junto com Deus, né? Você entrar nessa frequência. Exato. Daí é difícil. E ter a sua ação. Porque Deus vai te mandar energia positiva para as coisas, vai te direcionar. Aí você, com a sua ação, você consegue resultado. Exatamente. É que nem ela falou, você jogar a favor do time certo, né? Que é Deus, as entidades, e outra, se você está na sua casa e de repente não tem uma possibilidade de estar defumando, estar fazendo as coisas, cara, acende uma vela, se você não puder, põe um copo com água, faz uma oração. Um bate-folha. Com o seu anjo da guarda ou com a entidade, mesmo se você não souber o nome do seu caboclo, não saber o nome do seu preto velho, todo mundo tem. O seu Exu. Põe um copo com água lá, no momento em que não tiver ninguém olhando, mentalize. Uma hora você vai conseguir fazer isso, a pessoa nem vai saber, de repente, o que é um copo d'água lá. É uma vela, um copo de água pro seu anjo da guarda. Não é pro seu anjo da guarda, é para você, pro seu anjo de guarda se aproximar de você. Exato. Porque o anjo de guarda já tem iluminação suficiente. Exato. Assim, o anjo da guarda é um exemplo, mas você pode fazer isso pro seu caboclo, pro seu preto velho, pro seu Exu, ou para quem lá você acha que está te acompanhando, não importa a entidade que seja, a divindade que seja que esteja ali. Se você não puder acender a vela, usa um copo d'água. Não tem coisa melhor que um copo d'água. Você faz uma oração ali, ajuda a limpar o seu ambiente, sua casa, você, tá tudo certo. E lá em casa eu tenho a possibilidade de me conectar semanalmente com as minhas entidades, mas os trabalhos é de 15 em 15 dias, mas eu faço isso muito frequentemente, né? Diariamente. Diariamente. É o benefício de você ter um espaço dentro da sua casa para você cultuar o sagrado. Se você puder fazer isso, é claro, né? É um grande benefício, que às vezes o terreiro é longe da sua casa, você não vai conseguir ir. E nada melhor que você para entender as coisas que você precisa, né? Então, dentro da sua casa, você fazendo essa conexão,
As melhores É uma boa. respostas que eu tive para minha vida é quando eu assim acendo o meu cachimbo no final da tarde, estou ali com a minha velhinha acesa pro meu caboclo e me faço a minha conexão com o meu Exato. caboclo. Então, ali é você com você e os seus. As melhores intuições. As melhores intuições, as melhores aberturas de caminho. Então a gente lá na casa, a gente fortalece os nossos consulentes, os nossos amigos que vão lá, a se conectar com as suas próprias entidades, né? A trazer o seu sagrado, né, que está dentro, externar para fora, que aquilo, que aquela fé, aquela verdade que tem dentro dele, ressalte para a vida. Sim. Que aquilo, que o caboclo, que o preto velho, que o Exu transborde, passe isso para nossas vidas, né? E isso é transformação. E as coisas começam. Não vão ficar perfeitas, porque a gente está aqui, porque a gente tem que passar por certas coisas. Mas o caminho vai ser muito mais fácil. Quando a gente dá a mão, né, para as nossas entidades, o caminho fica muito mais fácil. Sim. Exatamente. É isso. Muito obrigado.